Então, pessoal, boa noite. Então, primeiramente, agradecer ao Paulo Cel, então, por estar aqui nesse momento, nesse evento dos 20 anos do nosso curso de Educação Física, antiga FEFID e atual Escola de Ciências da Saúde e da Vida, e brilhantando, na verdade, o conceito, né, da antropometria, principalmente, que ele é talvez a maior referência hoje que a gente tenha na América do Sul, no Brasil, eu tenho certeza, mas talvez já na América do Sul como uma referência hoje nessa área, e eu tenho um privilégio gigantesco de conhecer o Paulinho há muitos anos já, ser um baita parceiro, e estou muito feliz com esse momento aqui com ele. Eu vou passar um videozinho institucional e assim que o videozinho acabar, a gente dá início. O mundo muda o tempo todo. Novas necessidades chegam e velhas soluções já não servem mais. E é em uma universidade como a nossa que nascem descobertas importantes em resposta às questões mais incertas. Para isso, é preciso aprender, Reaprender, reinventar. Estar em uma universidade é trilhar caminhos que acompanham as rápidas e constantes transformações da vida, mesmo aquelas mais inesperadas. O momento em que vivemos mostra que evitar que as mudanças aconteçam não é uma escolha, mas se preparar para enfrentá-las sim. E é isso que você vive na PUC. Uma experiência única de aprender com excelência e, ao mesmo tempo, gerar soluções que impactam o presente e o futuro. O seu e o de toda a sociedade. PUC, uma universidade do tamanho dos seus sonhos. das soluções que o mundo precisa. Bom, pessoal, para quem está entrando, boa noite para todo mundo. Então, vou apresentar o nosso convidado de hoje, o nosso palestrante. Então, o Paulo Cel é antropometrista nível 4 pela ISAC, diretor da empresa MedScience, tem doutorado e mestrado em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduação em Educação Física pela UBRA. Então, devidamente apresentado, né, Paulinho? Basicamente, como meu grande parceiro, na verdade, o Paulinho, até para contar um pouquinho antes da gente já iniciar, o Paulinho foi meu supervisor de estágio quando eu era estagiário na academia. Então, meu primeiro contato foi em 2007, basicamente, com o Paulinho, há bastante tempo atrás. E o Paulinho já era formado, eu fui estagiário dele por quase 2 anos. E a gente foi depois ser colega na URGS, onde eu fiz o meu mestrado e ele o doutorado dele naquele momento. E aí a gente continuou trilhando o nosso caminho, né? Então, Paulinho, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar disponível nesse momento difícil para todo mundo, principalmente, mas que a gente precisa buscar soluções, né? E nada mais justo do que essa temática também para a gente conversar um pouquinho hoje sobre avaliação física, avaliação antropométrica, tá? Então, queria te agradecer primeiramente. Não sei se quer te perguntar. Parabéns, Adriano. Parabéns à PUC pelos 20 anos. Né? Eu estava agora pensando, quase que eu fiz a minha graduação na PUC. Né? Quando eu entrei na graduação, foi em 1999, o curso estava recém abrindo ali, provavelmente um ano depois. E parabéns à instituição, que eu tenho um enorme carinho aí por vocês, professores que eu convivi, o Adriano, o Rafael, o Luciano também. Parabéns de coração aí para a instituição de vocês, para o curso de vocês dentro da instituição.
Obrigado, Paulinho. Então, Paulinho, vamos começar conversando e vamos ter que tocar nesse ponto e nessa temática antes da gente entrar nas questões de medições. Estamos vivendo um momento de pandemia. Uhum. E aí, aonde a antropometria entra nessa loucura que a gente está vivendo? Onde ela não entra? Até onde a gente pode ir? O que a gente pode fazer? Fala um pouquinho para nós sobre esse momento incerto. Eu sei que tu pode falar dos teus cursos, principalmente, mas tu tá com os cursos no momento parados, né? Em função da pandemia. E quais são as perspectivas, enfim. A cada dia o cenário vai mudando, né, Adriano? A gente vai tendo novas informações e o que acontece? Nós vivemos aí meses, né, em que a antropometria, embora seja algo muito importante para ser aplicado, é o que menos importa num atendimento, né, num trabalho de um profissional de educação física, se tem algum nutricionista aqui assistindo também. Na verdade, outras coisas importam mais na tua conduta profissional. E o que acontece de fato? As pessoas ficam muito preocupadas. Como que eu vou dar continuidade? Como que eu vou dar continuidade às medições antropométricas? Bom, tu não pode buscar aproximação, tu tem que manter o isolamento social, tu tem que ter todos os cuidados devidos. Se tu usar a luva, a falta do tato atrapalha nas tuas medições. Então, a gente tem que ter um cuidado, um zelo maior nesse momento. E o que acontece de fato? Se o interesse, se a ideia é continuar monitorando algum indicador de saúde, ou mesmo com fins de esporte, se trata de um atleta, como percentual de gordura, existem equações, claro que mais grosseiras, não são as mais apropriadas, mas que tu depende só unicamente de uma medida, ou seja, da massa corporal, além da estatura e da idade. Então, tu pode utilizar essas equações nesse momento que eu chamo de onda Covid-19. Só para esse momento. Depois que a gente normalizar essa condição que a gente vive hoje, tu não vai mais comparar esses resultados com os resultados, né, que tu vai estimar através das equações mais apropriadas. É só uma alternativa, uma estratégia para te monitorar se isso realmente importa. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Realmente importa? Bom, então eu tenho alternativa? Tenho. É essa que eu vou seguir. Só que cada vez mais a gente vai se aproximando de uma linha tênue, onde a gente fica na dúvida, aí faço ou não faço? Tem profissionais que já estão aplicando. Eu recomendo ainda a gente manter um certo zelo. A gente está bem aqui no Rio Grande do Sul, comparado ao resto do país. Então, aqui eu acho que conseguiram, né, de certa forma, chegar naquele achatamento da curva, né? Mas eu tenho medo aí de uma segunda onda que possa vir forte. Então, vamos ter um zelo, vamos ter um cuidado. Eu adiei todos os cursos do primeiro semestre, porque são cursos práticos, enfim, para o segundo semestre. Olha, eu não sei se vai realmente acontecer no segundo semestre, então já estou me antecipando que se porventura não puder acontecer, esses cursos já estão sendo programados lá para o início de 2021. Né? Eles vão ser adiados, se precisar. E aí, Paulinho, como é que a gente, pegando ainda, vou tentar ir transitando, surfando contigo aqui nas temáticas, mas para a gente não perder o fio da meada, assim, a gente está retornando, provavelmente, aos poucos, para as aulas práticas na universidade também. E uma das temáticas é a antropometria, né? E uma das discussões que a gente vem tendo, hoje a gente não tem no currículo novo uma disciplina específica como tinha anteriormente, uma disciplina de medidas e avaliação. Hoje ela está dentro de uma disciplina de técnicas e treinamento em academia, e essa disciplina tem uma boa carga horária também de antropometria. Porém, a gente tem que trabalhar essa parte prática porque o aluno precisa pelo menos vivenciar esse momento. É o que dá Isso, a parte prática, né? Então, assim, eu já consegui, vou dar o exemplo, trabalhar alguns conceitos teóricos, todas as questões das medições, tudo que dava para ser trabalhado de maneira teórica foi feito, mas com o retorno, existe alguma situação que a gente possa avançar, que a gente não possa avançar? O que tu, como um antropometrista, vamos dizer assim, nível 4 hoje, de referência da ISAC, recomendaria, enfim? Olha, eu acho que com o retorno, tá? É muito delicado, obviamente, falar nisso nos dias de hoje ainda, né? Mas eu acho que com o retorno, alguma alternativa seria mostrar medições, né? Aulas demonstrativas, mas a partir do momento que tu pega o grupo
e bota eles em contato, por mais que seja um grupo pequeno, vamos pensar assim, 20 pessoas dá para ter numa sala, em atividade, assistindo aula, todo mundo de máscara, mas, enfim, tu vai propositalmente colocar eles em contato. Então, o cuidado ele tem que ser muito maior. Se realmente fizer, né, a cada toque, porque a gente trabalha com palpação, né, esse que é o problema. As pessoas têm que cuidar para não tocar nos olhos, as pessoas elas têm que cuidar para já higienizar as mãos, né, com álcool. Então, tem que ter todos esses cuidados. E uma consideração importante é que, mesmo sabendo de todos os cuidados, sempre tem um momento que a gente descuida, né? Sabe, por exemplo, que no teu prédio lá tem uma ordem, tu tem que sair de máscara, entrar de máscara. Quantas vezes tu não saiu sem querer, talvez para levar o lixo, opa, esqueci minha máscara, e de tu ter que voltar para pegar. Então, a gente ainda está se adaptando, né? Então, tem alternativas em fazer aula técnico-demonstrativas, digamos assim, né? Em que os alunos eles não precisem realmente treinar, mas observar, e assim se aprende bastante. Claro, não é a mesma coisa, mas o que a gente está vivendo ainda é preocupante, então a gente tem que ter um cuidado e, obviamente, todo mundo se ajudar nesse sentido e compreensão, né, Adriano? Compreender que é um momento difícil. Vai chegar uma hora que a gente já vai poder executar sem problema algum. Perfeito. E, Paulinho, só para relembrar o pessoal que está assistindo, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, utilizem o chat, que eu vou tentando fazer todas as perguntas para o Paulo aqui, todos os anseios relacionados à avaliação física que vocês tiverem, utilizem o chat que eu posso ir trazendo as perguntas à tona aqui na conversa. Paulinho, vamos falar então de qualidade de medidas um pouquinho. O que eu preciso fazer para ser um bom antropometrista, para ter uma boa validade do que eu estou fazendo? Tu fez um comentário ali, eu vou pegar esse gancho. Eu posso utilizar a massa corporal e algumas equações nesse momento, né? Nessa onda do Covid que tu comentou. Mas eu vou ter um delay, vamos dizer assim. Vamos supor que meu aluno, eu sou um personal, eu sou um treinador, meu atleta, meu aluno, eu avaliei ele há 3 meses, 2 atrás, e agora eu vou ficar mais 2, 3, 6, 8, quanto tempo sem avaliar ele? Então, eu vou ter que partir de uma ideia onde eu parto de uma inércia, de um ponto zero novamente, e vou voltar a acompanhar ele, ou eu posso simplesmente pegar aquilo lá atrás e ir comparando, ou é que nem como se eu recebesse um aluno novo, e ele vem com uma avaliação de um outro profissional, mas eu não sei se o profissional fez com a mesma técnica que eu fiz, vamos dizer assim. Então, como é que eu devo fazer? É basicamente isso. O que acontece? Tu fazia lá atrás, tu vai setar e tu vai iniciar uma nova onda, né? Acho que cada onda é surfada de uma maneira diferente. Então, agora tu vai trabalhar de uma maneira diferente. Não é a maneira que tu gostaria, mas é a maneira que tu pode. Então, quando tu setar essa onda Covid-19, tu já não vai comparar com o que vem lá na frente. Tu vai trabalhar com uma nova onda. Imagine que cada onda ela não pode ser comparada com a anterior nem com a posterior, porque tu vai usar técnica, tu vai usar procedimentos diferentes, né, Adriano? E aí, Paulinho, para mim ser então um antropometrista, vamos dizer assim, nível 3, que é o nível máximo que eu posso atingir com os cursos, por exemplo, da Sociedade Internacional, então, de Ensino e Antropometria, da ISAC, mas o que eu devo fazer, como é que é o procedimento, qual é a qualidade de medida, por que a ISAC, conta um pouquinho da ISAC também, que acho que é interessante para o pessoal que nunca escutou falar entender. Ok, medições antropométricas é algo extremamente técnico, tá? Obviamente tem toda uma disciplina, uma grande área, uma ciência por trás que te traz a base para te aplicar, trabalhar, mas como tu mede é algo extremamente técnico, depende de precisão e exatidão. Eu costumo até dizer que é uma arte, porque a gente faz com as mãos, tá? Então, ou tu faz bem feito, ou tu não faz, ou tu faz mais ou menos. Então, para ser um bom medidor, um dos princípios importantes, eu costumo comparar com o condutor, com o motorista, né? Para ser um bom motorista,
Aliás, só é um motorista se tu tem tua carteira de habilitação, e para te ter aquela carteira de habilitação, tu teve que seguir alguns passos com bastante rigor, tu teve que respeitar alguns sinais, os sinais de trânsito, e não desrespeitar esses sinais, senão tu não teria tua carteira. Então, há uma grande probabilidade daquele que respeita as regras, os sinais de trânsito, de ser um bom condutor. Na antropometria não é muito diferente. Tu tem que respeitar os sinais antropométricos, as chamadas landmarks. Landmarks são pontos geográficos estrategicamente marcados no corpo antes de medir o corpo. Então, por palpação, a gente marca pontos que na maioria são pontos ósseos e a gente se baseia nas localizações das medidas que a gente vai realizar para nas reavaliações a gente medir no mesmo local. Por exemplo, a espessura do tecido adiposo ela varia consideravelmente a curtíssimas distâncias anatômicas. Então, se eu me afasto em 1 centímetro do local que eu medi há 2 meses atrás, por exemplo, eu posso estar mostrando resultados que não são verdadeiros, que são provenientes da falta de marcação, do desrespeito que eu tive com as regras, né? Então, é basicamente assim, fazendo uma analogia para o pessoal entender que funciona. O primeiro passo é extremamente técnico, saber marcar o corpo humano e depois, obviamente, dominar uma técnica padronizada de medição. É aí que entra a AISA, que a AISA que é um corpo governante em assuntos relacionados à padronização de técnicas em medidas antropométricas. Perfeito. E aí, Paulinho, tu deu um relato ali da questão de, se eu tiver 1 centímetro, 2 de diferença, pode dar uma alteração, né? E aí a gente entra na questão dos indivíduos obesos, por exemplo, onde quem já fez ou faz avaliação constantemente sabe que, dependendo da gordura corporal que esse indivíduo que eu estou avaliando tenha, o plicômetro, o adipômetro, enfim, o compasso, ele não tem uma espessura adequada. Como é que eu faço com um indivíduo obeso, por exemplo? Eu tento fazer em algumas dobras que eu consigo, eu simplesmente mudo e não faço dobras. O que tu sugere para o pessoal? Beleza. A gente fala muito em obesidade, né? Porque é prevalente isso, né? Então, o profissional de educação física, ele vai se deparar com muitos indivíduos obesos que estão acima do peso. Então, é muito comum ter essa... Mas a gente tem que pensar que a obesidade está no extremo. E nenhum método de campo é capaz de avaliar com total precisão aqueles que estão nos extremos da curva. Então, o que acontece? Primeiro parâmetro que indica que tu não vai medir dobras cutâneas num obeso é tu não conseguir identificar esses pontos anatômicos de referência. Morreu a avaliação por aí. Tu vai te basear em perímetros corporais para fazer as avaliações. Isso tu consegue medir muito bem em obesos e vai depender do grau de obesidade também, tá? Mas a partir do momento que tu não consegue marcar as landmarks, tu vai trabalhar só com perímetros. Agora, digamos que é um obeso e tu conseguiu marcar os pontos anatômicos, porque o fato de ser obeso não quer dizer que tu não vai conseguir, quer dizer que é mais difícil, que esses pontos ósseos de referência eles estão a um nível mais profundo, né? Afinal, há uma camada espessa de gordura cobrindo a musculatura. Então, o que acontece? Se tu conseguir marcar esses pontos anatômicos, tu vai preparado para aplicar a tua técnica. Agora, em muitos casos, a dobra cutânea, ela não entra na escala do plicômetro. Mas isso por si só já é uma avaliação, que eu costumo dizer que é not measured, não medido. Anota isso. Daqui a 2, 3 meses tu vai tentar medir, opa, consegui fazer a medição. Isso clinicamente é muito importante, porque um método que eu não conseguia aplicar com aquele sujeito, hoje eu consigo. O que isso quer dizer? Que a composição corporal dele melhorou. E a partir daí eu consigo conduzir metodologicamente a minha técnica. Bom, esse é um princípio. Agora, pode acontecer de tu conseguir marcar os pontos anatômicos, de tu conseguir medir, inclusive, as dobras cutâneas, só que essas dobras cutâneas, elas valem mais que 40 milímetros. Esse é um ponto de corte na literatura, não é exatamente 40 milímetros, mas aproximadamente. A gente costuma dizer que quando as dobras ultrapassam muito 40 milímetros, esse é um motivo para não utilizar essa técnica. Por quê? Porque as equações que foram estimadas
desenvolvidas para estimar a gordura corporal a partir de dobras cutâneas, elas pouco incluíram indivíduos com essas características na sua amostra. Então, algumas equações tinham um punhado de obesos, mas não são específicas a obesos. As equações específicas a obesos, elas foram desenvolvidas a partir de perímetros corporais, também medidas básicas de massa e estatura. Agora, isso não quer dizer que tu não possa medir essas dobras grandes de 50, 60, 70, 80 milímetros até essa escala do compasso permitir, registrar e monitorar dobra comparada com cada dobra. Soma de algumas dobras comparada com soma de algumas dobras, mas não necessariamente colocar isso numa equação de regressão para gerar algum resultado. É basicamente por aí que a gente começa a discutir a aplicação do método para essa população mais obesa. Isso é interessante, né, Paulinho, que tu está trazendo, porque vamos pegar um pouquinho da fala da equação, né? A gente tem na literatura mais de 100, não sei quantas, tu vai saber precisar mais o número, talvez, de equações que a gente tem na literatura sobre composição corporal para predizer um percentual de gordura, massa magra, enfim. A gente está habituado com as academias ou até os personals, todo mundo que faz avaliação física, a dar um valor de percentual de gordura, né? Sempre. E, querendo ou não, muitas vezes a gente enxerga a mesma equação sendo utilizada, a gente não precisa falar de equações específicas aqui, mas existem equações que toda avaliação que tu pega é a mesma equação para as pessoas. Então a gente bota, que nem eu sempre brinco em aula, a gente bota todo mundo num saco de lixo, sacode e tira aleatoriamente, porque todo mundo virou igual. E a gente sabe que cada equação tem um público específico, uma região específica, o próprio cálculo muda dependendo da etnia, dependendo de alguns critérios também que eu estou utilizando. E fala um pouquinho sobre isso, fala um pouquinho sobre as equações. Eu posso utilizar apenas dobras para comparar com dobras? O que é o melhor? A gente faz isso por uma questão mercadológica, vamos dizer assim? Ou a gente faz isso por uma questão de falta, muitas vezes, de conhecimento ou porque um software gera, né? Perfeito. Vamos entender o que de fato é uma equação de regressão, sem tentar explicar tecnicamente assim, mas uma equação de regressão que calcula, que determina o percentual de gordura, ela faz basicamente o seguinte: ela pega os dados brutos, os ingredientes que estão na equação, que são soma de algumas dobras cutâneas. Pode ser 2, 3, 7, 5, dependendo da equação. Tá? E aí ela pega, embala, põe uma embalagem, passa por um processo de industrialização, digamos assim, adiciona alguns erros, né, algumas especificidades, e entrega um valor bem embalado. Ó, aqui está o teu percentual de gordura. Ou seja, é uma estimativa que tu vai vender para o teu aluno por um valor um pouco mais alto, um pouco mais baixo do que realmente vale. E assim são as equações de regressão. Elas estimam com base em algumas dobras cutâneas, que são variáveis preditoras, ingredientes das equações, e alguns valores de constante que carregam fortemente a especificidade da amostra. Por isso, teoricamente, se eu vou utilizar uma equação para o Adriano, eu tenho que conseguir enxergar o Adriano dentro da amostra do estudo que desenvolveu aquela equação, sabendo que pode superestimar ou subestimar um pouco. Nunca é o valor real, obviamente, é uma aproximação que a gente consegue chegar. Por isso que a gente tem que ter um certo critério para eleger a equação, não a equação para o Adriano, a perfeita, mas aquela mais adequada com base nos critérios que eu elegi, que é a nacionalidade, ele é brasileiro, se tem equações para brasileiros, por que eu vou escolher uma que foi desenvolvida para norte-americanos? Bom, talvez porque o glicômetro que eu uso é o mesmo que foi desenvolvido, né, utilizado naquela equação. Então, passa a ser alguns critérios que a gente define com base em equipamentos que a gente usa, com base na nacionalidade, etnia, com base nas características físicas do Adriano. O Adriano, por exemplo, ele tem um porte físico mais atlético. Se eu utilizar para ele uma equação que foi desenvolvida para pessoas que tinham gordura corporal basicamente acima da média de uma população, eu vou estar superestimando o percentual de gordura dele. Eu já não tenho um porte físico tão atlético quanto do Adriano. Se usar aquela equação para atletas que foi aplicada no Adriano, vocês imaginem os atletas do estudo,
puxando uma corda de um lado e eu puxando do outro. Eles me arrastam para as características físicas deles. Então, se usar uma equação para atletas, para mim, vai potencialmente subestimar o meu percentual de gordura. Basicamente, assim que funciona o jogo, o raciocínio das equações. Tem várias equações, não é, gente? E quando existe várias, a gente fica na dúvida. Se fosse só uma, ninguém teria dúvida. Ou se nos cegassem, se a gente não visse de fato as equações, né, a gente aceitaria as equações que tem no software. O fato é que a gente conhece, sabe que elas carregam a especificidade da amostra. Então, a gente tem que ter um cuidado na seleção das equações. Agora, algo muito importante. Olha só, se eu posso extrair um resultado de certos ingredientes que são soma de dobras cutâneas, por que eu não posso classificar a adiposidade das pessoas a partir destes ingredientes? Ou seja, se eu posso fazer um molho do tomate a partir do ingrediente que é o tomate, por que eu preciso comprar um molho pronto, industrializado, que está no supermercado? E se tiver nutricionista aqui, vai falar que o melhor molho é o do tomate, que ainda tem que ser tomate orgânico. Tá certo? Mas o fim é o mesmo, é um molho. Então, tu pode classificar a adiposidade das pessoas a partir do percentual de gordura, com potencial erro de predição, que é um erro de predição que nós conhecemos para a amostra do estudo. Eu não sei que erro essa equação tem quando eu aplico no Adriano. Agora, eu posso também classificar a adiposidade dele a partir da soma de algumas dobras cutâneas, se eu tiver alguma escala que tenha sido desenvolvida com o uso dessas dobras cutâneas. Pode ser 2, pode ser 1, pode ser 3, pode ser 6, pode ser 8. Perfeito, Paulinho. Bem interessante essa questão que tu traz. E aí eu vou fazer uma questão aqui que tá chegando algumas perguntas aqui no chat, no reservado para mim aqui. Eu vou trazendo para ti junto e tentando fazer uns ganchos no que a gente está falando principalmente. A gente parte de uma ideia também de estar falando aqui de antropometria, obviamente. Mas eu tenho outros métodos de avaliação da composição corporal. Então, a gente tem lá, obviamente, o melhor método, que seria a dissecação, mas por motivos óbvios ela não é permitida e não tem como fazer em vida. E ainda assim teria erro? Oi? E ainda assim teria erro? Teria erro, mas é o único método que independe de pressupostos de constância biológica, né? Porque é o mais direto possível. Agora a gente vai falando, claro, os métodos indiretos. Isso. E aí a gente vai entrando no DEXA, na bioimpedância, enfim. E aí vem uma pergunta mais ou menos relacionada à bioimpedância, por ser um método rápido, fácil, barato em alguns equipamentos, talvez até no mesmo preço se for comprar todos os equipamentos antropométricos. Tem algumas direçõezinhas ali de bioimpedância, enfim, uns equipamentos com custo-benefício, não vou dizer custo-benefício, vou dizer com custo bem abaixo muitas vezes. E fala um pouquinho sobre as diferenças dos métodos. Enfim, a bioimpedância eu acabei também já utilizando bastante, a gente pode tentar trocar uma ideia também. Claro. São coisas diferentes, né? Absurdamente diferentes, mas que muitas vezes buscam chegar no mesmo resultado. Então, as pessoas compram bioimpedância para estimar o quê? Percentual de gordura, que é aquilo mais cultural, aquele resultado empacotado que tu entrega com algum potencial de erro. A bioimpedância, em primeiro lugar, ela não estima a gordura corporal. Ela estima a massa livre de gordura. Né? E, por conseguinte, o que sobra é gordura. É um processo oposto do que são as equações de antropometria. As bioimpedâncias, elas utilizam equações de regressão, sim, também. Elas não medem somente com base no princípio da corrente elétrica. Né? Este é um princípio. As bioimpedâncias foram desenvolvidas para a estimativa de água corporal e, através desse conhecimento, é possível estimar a massa livre de gordura e talvez alguns compartimentos da massa livre de gordura por outras equações de regressão e também por desfecho ali a massa de gordura. O fato é o seguinte, Adriano, se tu pegar uma equação de regressão de bioimpedância, tu vai perceber que nessa equação existem variáveis de predição que são, vamos dar um exemplo, massa corporal, estatura, idade, sexo, nível de atividade física também. E aí o princípio da bioimpedância é a sexta parte de um resultado. Então, como é que fica isso? O que eu quero dizer com isso? Que se tu mentir a tua data de nascimento, o resultado é outro.
Se tu mentir o nível de atividade física, tu é sedentário, tu colocar que faz atividade lá rigorosa, intensa, o resultado é completamente diferente. Ou seja, qual é a participação do princípio da bioimpedância no resultado final? É basicamente a sexta parte, vai depender da equação. E quando a gente fala em bioimpedância, pode ser um excelente método para caracterização de amostra, sim, mas para comparação de indivíduos ao longo do tempo, a gente tem que ter um certo cuidado. Por quê? Por que tem que fazer um protocolo rígido ali de, tu tem que urinar, tu tem que evacuar, tu não pode ter tomado água, tantas horas antes não pode ter consumido álcool. Tentativamente, esse protocolo se segue à risca para que tu mantenha o teu estado de hidratação. E a gente que trabalhou com, com avaliação de estado de hidratação, a gente sabe que a gente começou esse bate-papo num estado de hidratação e agora a gente já está em outro. Então, será que de fato a gente consegue controlar ou essa comparação ela vem carregada de típicos erros aleatórios? Paulo, mas em antropometria, como que funciona esses erros aleatórios na comparação ao longo do tempo? Bom, se tu não tem técnica para medir, as tuas comparações ficam uma bagunça. É o tipo de comparação que tu observa algo no espelho e os resultados estão te mostrando algo diferente, tá? Mas calma aí. O que a antropometria tem que fazer é traduzir em números, com as suas devidas magnitudes, aquilo que a gente está observando no espelho e nas roupas. Mas isso a gente só consegue com técnica. Então, a antropometria só se torna, no meu ponto de vista, uma vantagem em relação ao uso da bioimpedância para comparação ao longo do tempo, quando ela vem acompanhada de técnica. E aí vamos tentar fazer umas provocações aqui até para a gente conseguir, acho que fica legal numa linha dessa, assim. Vamos lá. Tu trouxe a questão da metodologia dentro da bioimpedância para a realização do exame. Então, hoje, para te realizar um exame a nível clínico, por exemplo, tu tem que chegar com 8 horas de jejum, 4 horas sem ingerir nenhum tipo de líquido, 48 horas sem realizar exercício extenuante, e mais 24 horas sem utilizar nenhuma bebida alcoólica também. Além disso, urinar e tudo mais. Ok, concordo. Esse é o procedimento, né? Padronizado lá, publicado nos guidelines relacionados à composição corporal relacionado com a utilização da bioimpedância. Mas e aí eu te pergunto, esse protocolo, ele não se estende para antropometria? Exemplo, se eu ingerir uma garrafinha de 600 ml agora de água, batendo um papo contigo, comi agora, sei lá, um salgado, e eu vou fazer a avaliação antropométrica. Aí amanhã eu combino de fazer contigo de novo e eu chego em jejum de 12 horas. Não, vai ter que comer o mesmo salgado e tu vai ter que ingerir os mesmos 600 ml. Ia chegar, perfeito. Mas por que isso? Isso não vai afetar diretamente o resultado, o teu percentual de gordura não vai afetar, porque isso não vai afetar tuas dobras cutâneas. Agora, os quilogramas de gordura vai afetar, porque se eu tenho percentual e conheço tua massa total, que pode estar afetada pelo que tu consumiu, eu vou ter um determinado valor absoluto de quilogramas de gordura. Então, o problema aí está nos valores absolutos. E todos os valores absolutos, eles acabam passando pela massa corporal. Então, sim, tem que ter esse cuidado. E se tu avalia uma pessoa logo depois do almoço, tu tem que procurar repetir essa condição para que o erro ali tenda a ser sistemático, tá? Mas não seria a melhor condição, obviamente. E aí a gente já tem outros problemas, que se consumir alguma coisa e eu estou avaliando o teu principal parâmetro de risco para doenças cardiovasculares, que é o perímetro da cintura, ele também vai ser alterado. Então, esses cuidados em antropometria, eles também são importantes. Perfeito. E aí vem uma pergunta aqui, Paulinho. Vou tentar fazer a pergunta, que ela é bem um pouquinho extensa, para ver se a gente consegue entender direitinho a pergunta. Nas equações, nós vamos fazer a média de todas as dobras coletadas. Isso é uma afirmação, tá? Então, dentro de talvez não seria a média a questão, mas vai utilizar todas as dobras específicas para aquela equação. Vamos supor tríceps, panturrilha, dobra abdominal. Vamos supor essas 3 dobras. Isso não acaba mascarando, entre aspas, quando todas as dobras têm um resultado baixo no indivíduo que tenha dobras menores, mas a dobra abdominal, a clássica barriguinha de chope lá que a gente brinca, e tem uma dobra maior no abdômen, isso no percentual de gordura não vai acabar
sendo maior, vamos dizer assim? Uhum. O que acontece? As equações, elas são totalmente específicas a uma amostra. Então, o que acontece? Lá na amostra do estudo, tinha X indivíduos com determinadas características físicas e eles foram submetidos lá à pesagem hidrostática, né, determinada densidade corporal, ou submetidos ao DEXA, determinada a gordura corporal, e cada dobra cutânea que foi medida, foi feita uma correlação, um teste de correlação de cada dobra com o resultado obtido pelo método de referência. E aí, na estatística, tudo que dá correlação faz regressão. Então, digamos que são essas 3 dobras, elas entraram na equação. Digamos que os autores desenvolveram mais equações, porque cada estudo tem umas 10 equações quase, mas essa de 3 dobras, ela foi a que teve o menor erro de predição. E aí eles pegaram uma outra amostra semelhante para fazer uma validação cruzada com características físicas semelhantes e reproduziu ali o erro de predição. Então eles assumiram que essa é a melhor equação. É a melhor equação para quem? Para a amostra do estudo. Aí o problema é quando tu vai usar aquela equação para o teu aluno, onde ele tem um maior acúmulo de gordura, não é nas variáveis preditoras daquela equação, porque aquela equação não foi feita para o teu aluno. Tu tá te apropriando de uma equação que foi desenvolvida para caracterização de uma amostra para tentar conduzir um trabalho no teu aluno. Então, tu tem que aceitar o erro. Agora, tu como avaliador, se tu observa que o acúmulo é tão importante na região abdominal e ali está um acúmulo de gordura que prediz risco para doenças cardiovasculares, tu vai fazer um monitoramento muito melhor disso pelo perímetro da cintura, sozinho, do que pelo percentual de gordura. Então, a gente sempre tem que se perguntar da seguinte forma: para que o percentual de gordura? Com que finalidade, com qual propósito eu estou estimando? E será que eu não estou dando a devida, muita credibilidade para uma equação? Porque às vezes as pessoas ficam, tem que ser a de Jackson e Pollock, 7 dobras. Aliás, as pessoas falam tem que ser a de Pollock, 7 dobras, e esquecem do primeiro autor, que é o Jackson. O Pollock, eu acho que era muito mais bonito que o Jackson. Se vocês olharem as fotos, vocês vão concordar comigo. Mas o que acontece? 7 dobras. Por que 7 dobras? Porque tem mais quantidade de dobras cutâneas na equação. Mas não quer dizer que essa equação é melhor que a de 3, gente. Isso é bem interessante, Paulinho, porque, obviamente, eu fiz os 2 cursos contigo, nível 1 e nível 2, há um bom tempo atrás, e quando eu estou ministrando a parte de antropometria sempre com eles, eu sempre friso isso muito. E eu gosto de trazer essas informações muito também do que eu vivi realizando os cursos da Isaac, onde o percentual de gordura na minha, e é uma opinião do Adriano, eu não estou trazendo estudos nem base científica nisso aqui, ela é muito mais um fim mercadológico do que simplesmente uma função específica. Óbvio, eu tô com um atleta, um cara que quer ser um atleta e quer se comparar com um atleta, e eu tenho uma equação que validou os principais atletas da minha modalidade, e eu quero comparar ele com esses atletas, utilizar a equação vai ter seu fim positivo nesse caso. Mas será que para uma população geral isso vale? Às vezes o cara não alterou quase nada o percentual, ou o cara se mantém no mesmo estado nutricional de classificação, só que as medidas dele diminuíram. E se a gente se apegar apenas ao número de um percentual, eu posso estar dando um tiro no pé, que nem a gente chama, né? Eu posso estar me equivocando. Às vezes a equação que tu usa, ela tem espessuras de dobras cutâneas que são as que reduzem menor magnitude também no corpo dele. Claro que o emagrecimento é sistêmico, né? Isso tu reduz num local, tu reduz em outros também, mas em alguns locais tu reduz com maior magnitude. Agora, olha só, se tu tens 2 equações, uma com o uso de 3 dobras cutâneas e uma com o uso de 7, e as 2 têm o mesmo erro de predição, qual é a melhor? Se o resultado é o mesmo, percentual de gordura. Para que tu vai medir 7 variáveis se só com 3 tu chega no mesmo resultado com o mesmo erro de predição? Exagerando, para que tu vai medir 1000 variáveis, se fosse o caso, se com 3 tu chega no mesmo lugar? Então, a gente tem que pensar que se o interesse é conhecer a gordura corporal localizada regionalmente, isso passa primeiro pela avaliação das dobras cutâneas, individualmente e quando somadas, periféricas, centrais, de membros inferiores, membros superiores. E o segundo plano da história está no cálculo do percentual de gordura.
E aí, quem sabe, aquelas dobras cutâneas onde tu observa que há um maior acúmulo, ou que tu consegue medir melhor tecnicamente, que isso já não é um dos critérios para que tu escolha a equação mais adequada, independente se é para o norte-americano, escocês ou brasileiro. Isso pode te ajudar, porque na verdade tu quer comparar o mesmo indivíduo com ele mesmo. Então, se tu superestimar um pouco ou subestimar um pouco, isso não tem a mínima importância, porque sempre vai acontecer. Claro, agora tu não pode te apegar em equações que superestimem muito ou subestimem muito, porque as pessoas se comparam entre elas, né? Imagina, tu chega mais magro que um amigo teu que tem bem mais excesso de gordura, isso é claro, é só observar, e o teu percentual de gordura é maior que o dele. Não faz sentido, mas isso pode ocorrer dependendo das equações que são utilizadas. Elas podem variar entre valor mínimo e máximo em até mais de 10% de diferença. Bom, é fundamental isso, então justamente por isso que eu quis escutar um pouquinho da tua fala sobre isso e acho que só reforça um pouco do que a gente já tem trazido em aula, principalmente para os alunos na graduação. E, Paulinho, quantos alunos tu já formou na Isaac? Eu acho que é legal para o pessoal conhecer a tua história um pouquinho, conta aí para nós. Mais de 2.000, acho que uns 2.200, 2.300 no máximo, assim, em mais de 100 cursos, né, ministrados. Pelo Brasil, né? Posso dizer, então, que eu fui da primeira turma nível 1 e primeira turma nível 2. Cara, eu costumo dizer assim, ó, a minha primeira turma de nível 1, né, já tinha formação, vou desenvolver um curso, então fiquei estudando, organizando planilhas, materiais, vou botar o curso em prática. Mas eu não tinha noção do que ia acontecer depois disso, tá? Então, quando eu botei esse curso em prática, depois eu parei para olhar a foto, eu disse, caramba, a maioria são meus amigos, né? E aí a gente pensa assim, bom, se nós temos amigos, nós formamos turmas, né? Fica fácil. Mas chega uma hora que a gente já forma todos os nossos amigos, e aí a gente precisa de mais alunos, né? Então, eu brinco assim, mas a primeira turma, assim, eu tinha muitas pessoas próximas, tu, o Márcio, e daquela primeira turma, muitos deram sequência e fizeram ali o nível 2. Aí as próximas turmas aí já são alunos, pessoas mais distantes, pessoas que a gente não conhece e que eventualmente a gente fica amigo também. Não, e é bem interessante, gente, e até sem querendo entrar no mérito, mas assim, quem quer entrar nessa área, quem gosta dessa área de avaliação física, mais do que nunca é recomendado dar uma procurada nos cursos do Paulo, nos cursos da Isaac de maneira geral, porque realmente vai padronizar, vai qualificar e vai deixar a avaliação e o resultado do trabalho de vocês muito mais efetivo. E isso é prática profissional, a gente não está falando de pesquisa aqui, a gente está falando de prática. É aquela velha discussão que a gente sempre faz, né? Por que tal profissional cobra um pouco mais do que outro a hora aula? Por que tal profissional tem mais alunos do que outros? Então, isso a gente se falava na época da academia, quando a gente trabalhava juntos, né? Claro. E isso é engraçado, mas é qualificação, né? É qualificação do trabalho. É curso, é se manter atualizado, é estudar. Então, isso é interessante, é sempre bom lembrar e frisar, né? Isso é bem legal. Paulinho, de uma maneira geral, assim, que detalhes tu considera que são extremamente importantes no roteiro? O que eu devo? Vou fazer uma avaliação, tá? Tô com meu aluno chegando. O que eu preciso ter na minha mesa? O que eu preciso estar ali? Eu preciso de mais um auxiliar? Conta para nós um pouquinho como é que é a rotina de uma avaliação. No geral, não necessariamente Geral. na época. Não, geral. Mas assim, ó, o que tu tem que ter? Tu tem que ter os teus materiais organizados, tá? Tu tem que ter o teu plicômetro, tu tem que ter a tua trena, né? Eu costumo dizer que antropometrista, avaliador, sempre tem uma trena no bolso, até de reserva se precisar. Aí vai depender das medidas que tu coleta. Talvez tu tenha que ter o teu paquímetro pequeno. Se tu coleta um montante de variáveis que precisam também de um paquímetro grande, de um segmômetro, tu vai ter que ter a balança, o estadiômetro. Deixa tudo preparado, tá? É interessante higienizar os materiais antes de usar nos alunos. Depois desse momento que a gente está passando agora, quando normalizar, a gente vai se dar conta que a gente tem que fazer isso para dar uma segurança para as pessoas. Então, isso é importante. E aí tu tem que ter um protocolo.
tem que ter um protocolo organizado, tu tem que ter medidas ordenadas. Primeira coisa que tu vai fazer é marcar o corpo. Marcou o corpo, aí tu vai medir. Tu pode ter um protocolo que inicie pelas medidas básicas, massa, estatura. Depois tu vai para os perímetros, diâmetros. Depois tu tem as dobras cutâneas, tríceps, subescapular, bíceps, crista ilíaca, supraespinhal, abdominal, coxa, panturrilha. E aí depois tu vai fazer a duplicata, Adriano, de todas essas medidas. Pode ser nessa ordem que eu citei, pode ser por grupos organizados de variáveis, faz todas as dobras, depois todas as dobras, mas tu precisa ter uma duplicata, porque a duplicata, ela serve para te livrar dos possíveis erros aleatórios. Em alguns casos, tu tem que fazer uma terceira medida. Numa dobra cutânea, quando a segunda medida tem uma variação para mais ou menos de 5% da primeira, isso indica que tu já pode fazer uma terceira medida, ok? E aí, no caso de 3 medidas, tu vai trabalhar com o valor da mediana, que é o valor do meio. Se tu tem 18, 20 e 21, 20 vai excluir os 18 e o 21, que são considerados erros do tipo aleatório. Quando tem 2 medidas, tu trabalha com a média. Por que é muito importante isso? Porque muitas vezes a gente está fazendo com as mãos, olha só, somos humanos, muitas vezes a gente mede muito bem, mas a gente lê o valor errado. Ou a gente mede muito bem, lê o valor certo, na hora de anotar, teve um erro, isso é um erro aleatório. Então, digamos que eu medi o tríceps, a dobra abdominal do Adriano, e encontrei um valor de 30 milímetros. Aí eu fui lá, fiz a duplicata, depois de seguir todo o meu protocolo, e encontrei lá um valor de 21 milímetros. Caramba, 9 milímetros de diferença, isso extrapola, obviamente, muito mais que 5%. Fui lá, fiz a terceira medida, deu 20 milímetros. O que significa esse valor de 30? Um erro aleatório. Agora, se eu medisse o Adriano uma única vez, eu ia medir o erro aleatório. Aí o que ia acontecer? Passaram-se 2 meses, ele não mudou nada na composição corporal. Eu digo, Adriano, meus parabéns, tu emagreceu, tu reduziu 10 milímetros na tua dobra abdominal. Não mudou nada, só que eu medi, por sorte, aquela única medida da forma adequada. Eu não tive erro aleatório, eu fui técnico. Então, a gente precisa fazer réplicas de medidas para se livrar dos erros aleatórios. Isso é muito importante. E a maioria dos profissionais que aprendem a medir de qualquer maneira, que não passam por um treinamento, eu não estou falando de curso Isaac, entende? Estou falando de qualquer treinamento. E a maior riqueza que vocês podem ter dentro de uma universidade é um professor que ensina isso e que já passou por um treinamento. E aí ele sabe explicar todas essas considerações que eu estou falando, ele dá o devido valor para isso. Então, o que acontece? Se tu passa por um treinamento, tu trabalha com rigor e com critério. Agora, quem não passa, Adriano, vai lá e mede uma vez. Eu já sou um avaliador, já meço há 10 anos, eu não preciso replicar a medida, eu meço uma vez. Mas quem te livra dos erros aleatórios? Quem te livra é a segunda ou a terceira medida, se erros aleatórios houverem. Então, independente da hierarquia dentro da ISAC, se é nível 1, se é nível 2, se é nível 3, se é nível 4, todos marcam pontos anatômicos. Todos fazem réplica de medidas. Isso é uma norma, é uma regra para fazer um bom trabalho. Mas, Paulo, até os níveis 4 tem que marcar? Sim, mas eles não são os mais experientes, sim, mas eles só são experientes porque eles marcam o corpo. Eles só são experientes porque eles fazem réplica de medidas. Se eles passam a não marcar o corpo ou a não replicar a medida, eles vão deixando de ser experientes, aos pouquinhos. Então, é assim que funciona, algo técnico que a gente faz com as mãos e a gente tem que ter esse cuidado com a precisão, a exatidão, com o preparo, né, do corpo, com as marcações, os pontos anatômicos antes de fazer as medições, sempre. E aí entra 2 falas nesse teu ponto, né, Paulinho, bem importantes. A questão, muitas vezes, da gente... E hoje a gente sabe que as pessoas, eu acredito, de novo, opinião, que é um erro, expor um aluno, muitas vezes, em rede social, que nem alguns profissionais acabam fazendo, tirando uma foto da avaliação, e aí muitas vezes tu vê fotos sem nenhuma marcação, né? E o cara avaliando uma dobra, avaliando um perímetro, avaliando e sem marcar, sem nenhuma marcação e mostrando o trabalho dele ali. Então, quando a gente vê isso, cara, juro, chega a doer, né? Então, assim, o que acontece? A gente tenta, de alguma maneira, principalmente durante a graduação, mesmo que tu não saia
apto para realizar perfeitamente uma avaliação, e isso só o que vai te dar são anos e anos de treinamento, de questões de repetição, repetição, repetição. Então, isso é necessário. Um profissional, talvez tu possa dizer quantas avaliações esse profissional, para ser um apto, vamos dizer assim, minimamente, para ter uma boa reprodutibilidade, vamos dizer assim, da avaliação, quantas avaliações esse profissional tem que fazer? Alguns autores como Jackson e Pollock, né, esses mais conhecidos, populares assim da área da composição corporal, eles sempre falavam em 100 avaliações para te se tornar proficiente tecnicamente. Perante os olhos da Isaac, tu faz um curso. Num curso ali tu chega a medir 7 modelos, talvez mais 3 na prova, totaliza umas 10 pessoas que tu mede durante o curso, e depois tu faz uma tarefa 20 perfis pós-curso, que é reproduzir a técnica 20 sujeitos. Então, para te tornar mais proficiente em precisão. Então, perante os olhos da Isaac, tu mede esses 20 sujeitos no pós-curso, independente de quantos tu mediu durante o curso, e tu te torna tão proficiente que tu ganha um certificado de acreditação, né? E essa certificação tem validade, né, Paulo? Isso é importante de se falar também. Tem uma validade de 4 anos, né? Uma acreditação quer dizer que tu passou por um procedimento técnico de treinamento, e tu foi testado perante alguém mais experiente. E no momento que tu é aprovado, tá, naquela condição ali de exame prático, de tarefa pós-curso, tu cumpre isso com êxito, tu recebe um certificado que tem a assinatura de uma autoridade sobre o assunto, né? Que no caso é a Isaac para medições antropométricas, quando o assunto é essa parte técnica. E aí, então, eles não vão assinar o certificado para a tua vida inteira, né? Então, eles partem do princípio que aquilo tem uma validade para 4 anos, que daqui a 4 anos tu quer continuar sendo um membro da sociedade, tendo a acreditação da sociedade, desse sistema, tu precisa comprovar novamente tua habilidade técnica em precisão e exatidão. E aí, eu vou pegar de novo quando tu estava falando de sequência, né? Tu falou, primeiro eu tenho que marcar os pontos anatômicos e deixar o meu indivíduo todo marcado para aí sim começar com perimetria, diâmetro, dobras, enfim. A experiência vai te mostrando alguns caminhos, e pessoas que não tiveram um treinamento, independente de qual for, eles partem de uma lógica e já foi visto isso quase por totalidade das pessoas em algum momento, pessoas que vão fazer tríceps, 8. Tríceps, 8. Bom, deu 8. Eu vou para coisa. Isso não é um viés de confusão, vamos dizer assim? Me faz buscar aquele número que eu encontrei na primeira medida? Sim, em primeiro lugar, quando tu faz medidas repetidas no mesmo local, tá, a espessura de tecido adiposo ela tende a se acomodar. O que eu quero dizer com isso? Se tu usar esse plicômetro aqui, que tem uma resolução de leitura a cada 0,1 milímetros, cada medida que tu fizer com ele, tu vai notar um valor menor. Se tu usar esse plicômetro aqui, que tem uma escala de leitura a cada 1 milímetro, talvez tu precise fazer muito mais medidas do que o outro para conseguir visualizar esse valor menor, porque ele não leu 10,1, 10,2, ele leu 10 ou 11. Então, isso seria uma justificativa biológica para te não fazer em ordem consecutiva ou sequencial. Agora, de fato, se tu mede uma vez e encontra 8, tu vai medir uma segunda vez procurando encontrar quanto, Adriano? 8. E quem procura muitas vezes, acha. Então, o que acontece? É um viés, porque tu tem um valor de referência e a culpa não é tua, não. E as pessoas falam às vezes, não, mas eu esqueço o valor, eu tento. Não, a culpa não é tua, o valor tu conhece, a culpa não é tua, ele está na tua mente ali, tá? E tu vai ter uma tendência muito forte de encontrar o mesmo valor, ou ao menos de procurar, por mais que tu não queira. Então, quando a gente fala que as réplicas de medidas, duplicata ou duplicata, elas são uma forma de atenuar os possíveis erros aleatórios, isso só acontece de fato quando a ordem das tuas medidas é não sequencial. Não adianta só fazer réplica de medidas, tu faz em ordem sequencial. Eu digo para a maioria que mede 2 ou 3 vezes sequencialmente, olha, tu está só perdendo tempo, isso é igual a medir uma vez, porque tu vai medir a segunda já com valor de referência.
Exatamente. E aí vamos pegar, tu mostrou os plicômetros aí, vamos aproveitar o momento que tu acabou de mostrar 2 plicômetros que fazem a mesma função, só que tem valores diferentes, né? Então, fala um pouquinho sobre os plicômetros. Tem um que é melhor do que o outro, Paulinho, por exemplo? Essa foi uma pergunta que veio no chat aqui, por exemplo. Esses 2 plicômetros fazem exatamente a mesma função, tá? E, teoricamente, existem algumas regras de engenharia para desenvolver um plicômetro. Independente dele ser de plástico, dele ser de metal ou da resolução que ele tem, da escala de leitura, ele tem que funcionar com um sistema de mola dupla, tá? Em cada lado da haste tem uma mola e essa mola tem que estar numa diagonal para compensar a lei de Hooke da física de elasticidade da mola. O que eu quero dizer com isso? Que se essa mola, se ela estivesse reta, o que acontece quando vocês fazem isso aqui, ó? Esse movimento das hastes. O que acontece quando vocês estão estirando uma mola reta? Ela vai variando muito a pressão, uma hora tu vai romper essa mola. E essa pressão não pode variar muito aqui, por isso que isso é um ângulo estratégico para que a pressão ao longo do momento que tu está comprimindo determinadas espessuras de dobras cutâneas não varie tanto ou varie dentro de uma aceitabilidade. Tá? Então, o primeiro passo para saber se um equipamento realmente é bom, ele tem que ter mola e a mola tem que estar estrategicamente angulada, posicionada para compensar a lei de Hooke. Esse equipamento aqui é um equipamento clássico, porque ele validou, desenvolveu a maior parte das equações norte-americanas. Do ponto de vista de uso, ele é um equipamento científico, porque ele produziu ciência. Mas do ponto de vista comercial, ele tende a ser um clínico, porque os clínicos são aqueles que fazem leitura a cada 1 milímetro. Ele lê 5, 6, 7, 8. Ele é como esse clínico aqui, ó. Só que esse clínico aqui é desenvolvido numa engenharia adequada para comprimir dobras cutâneas e esse não. Onde é que está a mola desse aqui? Ah, Paulo, ele tem uma mola interna ali e ele não tem a pressão média que um plicômetro precisa ter. Um plicômetro tem que ter uma pressão média na mola de 8 a 10 gramas por milímetro ao quadrado. Essa pressão aqui é abaixo. Então, quando tu mede as mesmas dobras cutâneas do Adriano com este e com este, o que pode acontecer? Este aqui encontrar valores mais elevados, porque ele comprime menos. E o Lang, esse plicômetro aqui, ele tende a superestimar os valores de dobras cutâneas. Quanto mais espessura as pessoas têm, mais tende a superestimar. Claro que existe em algum perfil de pessoa que talvez a gente não observe tanta diferença, dependendo das medidas que tu está fazendo ali, do grau de abertura, né, de compressão do plicômetro, mas na maior parte da escala a gente observa diferença. Esse plicômetro de plástico aqui, o próprio fabricante diz que ele é o suficiente para medir todas as pessoas. Tu não precisa ter uma resolução de 0,1 para medir a maioria das pessoas. Tu vai precisar de um plicômetro desse aqui com alta resolução, alta sensibilidade, quando tu está trabalhando com pessoas que já têm um mínimo de gordura corporal, como os corpos mais atléticos. Aí sim ele seria mais indicado. Mas para uso em academia, esse plicômetro clínico aqui, ele já é o suficiente. Está chegando já na hora, 6h58, já poderia ficar aqui, tu sabe, falando mais umas 3 horas contigo. Tranquilo. E a gente já estava há bastante tempo falando em fazer essa live e o evento dos 20 anos caiu bem para esse momento. Como última pergunta, Paulinho, acho que é bem interessante da gente trazer para os alunos, principalmente para o pessoal, para os colegas que estão aqui hoje com a gente, é a questão também o quanto eu destaco de uma dobra na hora de uma avaliação. Qual é a sensibilidade que eu tenho que ter? Como é que eu sei que eu só peguei pele, gordura, peguei músculo? E fala um pouquinho. Isso com palavras não é tão simples explicar, né? Mostrando, obviamente, tu sabe, é muito mais fácil. O que acontece? Quando as pessoas aprendem a medir, há uma forte tendência delas superestimarem naqueles que têm pouco e de subestimarem naqueles que têm muito. Então, não pode ser tudo isso e acaba subestimando o valor. Não pode ser só isso, acaba superestimando o valor. O fato é que destacar uma dobra cutânea, o destaque da dobra cutânea, ele tem que ser feito em formato de pinça com teu dedo indicador e polegar. Então, tu utiliza a ponta
dos dedos. Mulheres que têm unhas muito compridas não conseguem aplicar a técnica, obviamente. Elas vão apoiar o quê? O corpo do dedo. E isso joga os valores lá para cima. Então, para te usar a técnica, é a ponta dos dedos. Destacar uma dobra cutânea é elevar ela sobre o local marcado, não é subir, não é levantar, é elevar ela sobre o local marcado cerca de 1 centímetro. Aquele destaque que tu faz, naquele destaque, no que destaca, tu tem gordura subcutânea, pele e líquido, ok? Tu não destaca músculo, o músculo não é destacável. Então, na profundidade dos teus dedos é que tu vai colocar o plicômetro. Exatamente na profundidade dos teus dedos tu vai colocar o plicômetro e vai medir aquilo que tu destacou. Não aquilo que tu pensou, aquilo que tu destacou. Agora, existem algumas dobras no corpo de algumas pessoas que são um tanto mais rebeldes, digamos assim. Que elas não destacam perfeitamente como a gente gostaria de ver quando a gente aplica a técnica. E aí a gente entra, né, num balanço, numa dúvida, será que eu meço ou não? Então, ou tu mede da forma que tu consegue segurar ela e o pouco que tu consegue destacar, tu mede, ou tu assume que aquela dobra, ela de fato é uma dobra rebelde, ela não destaca tão bem, coloca uma consideração na tua avaliação para ver como que ela vai se comportar com a intervenção que tu vai fazer, mas aí tu deixa ela quietinha, como ela não foi bem medida, tu não usa ela na equação de escolha para a estimativa do percentual de gordura. Isso pode ser uma alternativa. Perfeito, Paulinho. Então, mais uma vez, acho que o pessoal deve ter curtido bastante. Sempre é bom estar conversando contigo, estar num momento legal aqui contigo. Cara, tu é um cara que até poucas vezes a gente se fala basicamente semanalmente, né, conversando bastante, mas é um cara que eu nunca pude agradecer por tudo que tu fez por mim desde a época que eu era estagiário, né? Então, e além de eu sempre brinco assim, eu sou extremamente grato por todos os profissionais que me ajudaram e eu tento sempre trazer profissionais para estarem falando com os alunos em diversas disciplinas, em diversos momentos, mas principalmente, cara, por muitas vezes em todos os momentos que a gente teve junto ter sido, além de um amigo, uma baita referência profissional, né? Então hoje o que eu tento passar para os alunos em sala de aula na área da antropometria, tu pode ter certeza que é os teus ensinamentos e a tua referência. Que bacana. E meus parabéns pelo trabalho que tu vem desenvolvendo aí, excelente, na PUC, né? A gente vê pela admiração dos alunos que eles têm por ti. E isso é incrível. Eu acompanhei, né? Desde estágio ali, professor, mestrado, lá com a Flávia, depois doutorado que tu fizeste na PUC. E agora como professor da universidade, teu trabalho está sendo incrível e tu merece, a PUC merece. E parabéns aí para a instituição, para o curso de Educação Física por esses 20 anos. E para esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Em época de pandemia, a gente tem que dividir conhecimento, compartilhar conhecimento, a gente tem que estar realmente na ativa. Então tá, gente, agradeço a participação de todo mundo, fiquem ligados, hoje à noite ainda tem mais uma com a professora Alessandra, se eu não me engano. Olhem o site, a programação, amanhã tem mais, sigam acompanhando tudo que vocês puderem. Obrigado pela participação, Paulinho, muito obrigado, um abraço.